Mas na real que não tem defesa, ele foi muito burro. E assim, eu até gosto quando ele joga mais duro, e eu até acho que eventualmente faz parte você jogar fora das regras também, e forçar uma punição, e bater de propósito. Eu acho que tudo isso é válido. Mas nesse caso específico não fazia sentido, porque ele gastou 2 pontos na Super, 3 pontos na Superlicença, e perdeu 9 pontos pra arrumar uma briga com o George Russell, que nem é um concorrente dele. Max Verstappen ficou maluco no GP da Espanha e eu vou trazer aqui tudo o que aconteceu pra vocês aqui, né? Então fica até o final desse momento aqui que vocês vão ver aí o que o Russell falou, o que o Verstappen falou, o que o Rosberg falou, o que todo mundo falou, tá bom? Vamos falar então o que aconteceu aqui. É o seguinte: Nico Rosberg, durante a transmissão da corrida da Fórmula 1, falou que o Verstappen deveria ser desclassificado, e eu concordo com ele. Olha lá, ele falou o seguinte: ele precisa ser desclassificado. Ele bateu de propósito só pra provar um ponto, né? Bateu de propósito no George Russell. E pra mim não tem mais o que dizer. Realmente, ele deveria ter sido desclassificado por causa disso. Acabou tomando só 10 segundos. Mas vamos explicar por que ele chegou nesse ponto, né? O Verstappen, ele tava fazendo uma estratégia de 3 paradas durante a corrida. E quando chegou ali o safety car, ele acabou parando mais uma vez. E por ter usado já 3 pneus durante a corrida, obviamente ele não tinha mais nenhum pneu novo sobrando, né? Nenhum pneu médio e nenhum pneu macio sobrando. Ele tinha apenas um set de pneus duros. E foi isso que a Red Bull colocou no carro dele. Acontece que, se vocês devem ter reparado, ninguém na corrida usou o pneu duro e tinha um motivo para isso. Não era um pneu confiável, não era um pneu que tinha um rendimento muito bom. E aí, você esquentar um pneu novo, aquecer um pneu novo já é difícil, ainda mais um pneu duro, que é mais difícil de ser aquecido e chegar na temperatura ideal atrás de um safety car, né? E aí o que acabou acontecendo foi isso. Você pode ler aí a mensagem do Claro. Verstappen? Ele perguntou pra equipe por que a gente colocou o pneu duro, que é isso. A equipe respondeu: este é o pneu duro, né? Uma incrível aspas, né? E aí ele pergunta mais uma vez: mas por que a gente tá com esse pneu? E a equipe responde que era a única opção que eles tinham. Exatamente, o único pneu que tinha sobrado, né? Aí depois, né, o Verstappen, ele acaba sambando ali na relargada do safety car, depois do Piastri puxar a fila, e ele é ultrapassado pelo Leclerc, e na curva seguinte, ele até consegue manter a posição, mas ele acaba sendo jogado pra fora, ou acaba saindo pra fora depois de uma disputa, saindo pra fora, legal, acaba indo pra fora depois de uma disputa com o George Russell, e fica na frente do inglês, mas fica revoltado tanto com o Leclerc quanto com o Russell. E aí você pode ler, por favor, o rádio. Ele disse... É que eu acho que esse rádio é só sobre o Leclerc, né? Mas ele fala, meu Deus, ele bateu em mim. Ele fez a mesma coisa, então isso é uma penalidade. Ele tá falando isso porque na reta, bem nessa imagem mesmo, o Leclerc dá uma batidinha lado a lado ali com o Verstappen, e era sobre isso esse rádio. Exatamente, exatamente. E aí, depois que rola um negócio com o Russell, a Red Bull fala pra ele o engenheiro do Verstappen fala pra ele via rádio também que o certo seria ele devolver a posição pro Russell, né? Pode ler o rádio pra gente? A equipe fala que ela pede, né, Max, você pode deixar o Russell passar na próxima. Passar? Aí ele responde, mas por quê? Eu estava na frente. Puta, aí agora tá muito azul ali e eu não consigo ver. Eu acho que ele só deu um xingamento ali, tipo, que merda é essa? E aí o GP, né, que é o engenheiro do Max, volta a falar: o meu conselho é que você deixe ele passar. E aí o Max volta a responder que ele estava à frente, e o engenheiro volta a responder dizendo que são as regras. Exatamente. Então foi isso aí que falaram pra ele no rádio. Aí depois que isso aconteceu, né, aí rola o momento derradeiro da prova ali do Verstappen, né? Ele faz menção de que vai abrir pro Russell passar. O Russell coloca o carro, porque ele acha que o Verstappen tá entregando a posição de volta pra ele. E aí o Verstappen vai lá e fecha o Russell na hora que o Russell tá passando e claramente bate de propósito ali no carro do Russell. Aí o Russell reage, né? Você pode ler pra gente? Ele fala: o que é isso? Em palavras mais baixas. What the fuck? Exatamente, a equipe responde que eles não sabem também. E aí o Russell volta a dizer que, né, ele informa, na verdade, que o Verstappen bateu nele. Bateu nele de propósito aí. E aí, depois da prova, a gente teve, né, os comentários de cada um, né? O Russell falou o seguinte: acho que ele esqueceu que era uma corrida de Fórmula 1 e não de iRacing. É assim que ele corre. Não sei o que ele estava pensando. Né? Então ele basicamente fala aí que não tá surpreso com o que o Verstappen fez e dá uma alfinetada falando da história do iRacing aí.
E o Verstappen também reagiu aí na entrevista coletiva e falou o seguinte, ó. Isso é importante, né? Porque a repórter pergunta pra ele se a batida foi intencional. Aí ele pergunta se isso é realmente importante. E aí ela meio que fala que sim. E ele fala, tá bom, mas eu prefiro falar sobre a corrida, não sobre um momento em específico. Então, assim, o Verstappen ele meio que fugiu de responder sobre isso, e eu acho que isso é a grande prova de que ele sabe que ele tá errado. Ele se arrependeu, não sei se você viu, ele... Não tem o que falar. Alguns minutos antes da live, ele fez um post no Insta meio que pedindo desculpa. Ah, é? É, sim. Eu não tinha visto que ele tinha feito isso. Dá pra ler até aqui. Deixa eu achar. Puxa aí pra gente aí o post de desculpas do Verstappen, então. Mas, assim, é muito óbvio que ele não querer falar sobre isso na zona mista e ele fugir de todas as perguntas sobre isso é o clássico de quem sabe que não tem razão. E ele não tinha razão, ele não deveria ter feito aquilo, ele perdeu a cabeça dele, não deveria ter feito aquilo, tanto que hoje ele vai lá e faz o pedido de desculpa, né? Peraí que eu tô tentando achar aqui rapidão. Cadê? Aqui, ó. Tradução feita pelo estagiário da Fórmula 1, tá? Pra dar os créditos. Tivemos uma estratégia empolgante e uma boa corrida em Barcelona, até a entrada do safety car. Nossa escolha de pneus para o final e algumas manobras após a relargada alimentaram a minha frustração, levando a uma atitude que não foi correta e não deveria ter acontecido. Sempre dou tudo de mim pela equipe e às vezes as emoções ficam à flor da pele. Ganhamos juntos, perdemos juntos, vejo vocês em Montreal. Foi o que disse o Verstappen aí num post do Instagram. Só faltou ele pedir desculpa pro Russell, né? Isso ele não fez. Sim. Mas, enfim, né? Tá aí. Foi isso que aconteceu aí com o Verstappen no final de semana, né? Agora, isso traz mais um desdobramento aí que também vale a pena a gente citar. Eu não sei se vocês repararam, mas o Verstappen... eu não sei se vocês repararam, mas o Verstappen ele tá com 11 pontos na superlicença dele. E o que isso significa? Significa que ele está a apenas 1 ponto de penalidade de ser suspenso por uma corrida. São 1 ou 2, na verdade. Ele pode ter 12 ou o 12 suspende? Não, já? 12 suspende. 12 suspende, 12 ok. suspende. Se ele bater 12 pontos é o limite, ele não pode mais. O que eu acho que também nem faria diferença no final das contas, porque eu acho que ninguém recebe 1 ponto só. 1 ponto só, provavelmente é de 2 em 2. É de 2 em 2 as punições. Quer dizer, ou não, né? Porque ele tem porque ele tomou 3 em algum momento. Ele tomou 3, então dá pra você tomar 3, mas sim. menos do que 2 acho que não dá. Mas enfim, então de qualquer forma, o Verstappen com essa confusão toda aí, além de ter marcado apenas 1 ponto na corrida e ter prejudicado aí a Red Bull e ele próprio, principalmente, ele se colocou numa situação difícil, né, na questão das punições. Então, ele tem 2 pontos aí que vão expirar na Áustria no dia 30/6, ou seja, vão ser daqui 2 corridas. Daqui a 2 corridas, vai sim. ter o GP do Canadá e o GP da Áustria. Então ele vai ter que sobreviver aí essas 2 corridas para poder perder esses 2 pontos aí, porque depois os outros 2 pontos aí, outros 2 pontos que ele pode perder na superlicença dele, só vão sair da superlicença dele no dia 27/10, né? Isso. No GP do México. Então tá aí o Verstappen, além, se desgraça pouco é bobagem, ele ainda vai ter que se preocupar agora com o fato de poder perder uma corrida. Isso aqui é um outro ponto? Vai lá. Essa aí são só os 4 pontos, né? Os mais próximos de zerar. Mas, com exceção desses pontos de ontem, todos os outros pontos deles eram, tipo, pro fim do ano. Ele tem no GP do Qatar, ponto que zera. Ele tem no GP de Abu Dhabi, ponto que gera. Então, vale ressaltar que se por algum motivo da casa aí ele conseguir chegar muito vivo nas últimas provas, ele vai ter muito espaço pra ser terrorista aí, com os pontos em cada prova. Porque gera, tipo, no México, Qatar, em Abu Dhabi. Isso aí é um espaço de umas 4 corridas só no máximo. Enfim, então, só pra vocês saberem como é que funciona, a cada 12 meses esses pontos zeram. Então, tipo, os 3 pontos que ele tomou no GP da Espanha agora, por causa da punição dele, daqui 12 meses eles vão zerar, e aí, enfim, aí o Verstappen vai perder esses pontos aí pra poder administrar. Mas fato é que, principalmente na próxima corrida, ele tá na corda bamba, pendurado, né? sim. Tá pendurado. É que aquilo, né? Não pode pisar fora da linha. E às vezes a gente sabe que as coisas acontecem, né? Claro. Às vezes ele não precisa nem surtar. Eu acho que ele não vai surtar. Eu acho que ele vai conseguir se segurar nas próximas corridas. Não, mas às vezes sem querer também rola, né? Tipo, não, então, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que ele vai se segurar nas próximas corridas, mas às vezes é um negócio que ele vai tomar uma punição por algo que ele não teve intenção. Até tipo, um ponto porque dessa vez ele foi um idiota completo. Não, mas ele não vai ser um idiota completo aqui todas as vezes. O GP de Abu Dhabi do ano passado, que ele tem 2 pontos também por ter batido no Oscar Piastri, mas não foi um terrorismo. Ele tentou uma manobra que deu errado, ele foi punido e fim, tá ligado? Foi algo ali de prova. Então, de fato, pode acontecer. É que também vale ressaltar, né? Tem que ver
com todo respeito aí, tirem as crianças da sala, mas qual vai ser o tamanho do pau da FIA também, né? Porque punir o Magnussen, que era um coitado lá no ano passado, é um pouquinho mais fácil do que punir o Verstappen. Não, e era um cara que claramente tava fazendo de propósito. Tava coisas, tomando sim. punição de propósito pra ajudar o Hülkenberg, porque ele sabia que não ia ficar ano que vem. Sim. E a Haas meio que pediu pra ele ali, né, em alguns momentos. Então é um peso completamente diferente você suspender o Verstappen de uma corrida, que é um cara gigantesco na Fórmula 1 e que, querendo ou não, corre muito por fora, mas tem alguma chance de título ainda. Eu né? vi gente falando que o Verstappen tá tentando forçar essa punição aí, pra ele poder correr as 24 horas de Le Mans, que é o sonho dele. Mas não dá mais, né? Porque já é na semana que vem. Não é na semana que vem ainda. É? Na semana que vem não, desculpa, na próxima. Junto com a próxima Então, corrida. então acho que eu confundi. Eu acho que é 24 horas de Spa, então, que tem. Porque no iRacing? Não, na vida real, porque a ideia é, tipo, se o Drogovic não puder correr, porque ele vai correr no lugar do Stroll, abre uma vaga e ele corre, tá ligado? Ah, entendi. Não, então... Mas, obviamente, é uma zoeira, né? Não acho que seja o plano dele. Não, claro que ele não é o Emerson Sheik da Fórmula 1, de ficar forçando o cartão pra não jogar ou não correr, né? Mas de fato, as 24 horas de Le Mans são no mesmo final de semana do GP do Canadá. Do GP do Canadá, porque existe até um questionamento sobre isso, né? Quanto ao Stroll e ao Felipe Drogovic, né? Se o Felipe Drogovic for correr no lugar do Stroll, é verdade, ele vai ter que abrir mão da vaga dele nas 24 horas de Le Mans, algo que eu tenho certeza que ele faria com o maior prazer do mundo. Sim. Enfim, mas essa é a situação de Max Verstappen aí, Torô. Puta, deu mais 3 minutos, me fudeu. Não, mas aí você faz só até antes dos pontos. Você tira o pedido de desculpa, tira os pontos e aí você faz o corte. Mas enfim, comentem aí as opiniões de vocês, quero saber o que vocês acham, assim. A gente trouxe mais ou menos os fatos aqui, não trouxe necessariamente nossa opinião, mas assim, só pra deixar a nossa opinião, não dá pra ele fazer isso, velho. Honestamente, não dá. Ele tem esse surto anual dele. Pelo menos uma vez no ano. Ele fica totalmente doente. Ele fica completamente surtado. Foi assim no GP da Hungria no passado. Faz, tipo, quase que um ano exatamente. Agora vai fazer. E foi assim agora dessa vez também. Então, tipo, cara, ele perde a cabeça dele. Ele tem um problema de angry management. Tem um pouco. De gestão de raiva ali, cara. Então, é normal dentro do Verstappen, mas ele não deveria fazer isso, cara. Não deveria fazer. Ele se prejudicou demais ontem por causa disso, por besteira. Eu acho isso também. A Mari disse no grupo que hoje eu ia me fazer contorcionismo pra defender ele, mas na real que não tem defesa. Ele foi muito burro. E assim, eu até gosto quando ele joga mais duro, e eu até acho que eventualmente faz parte você jogar fora das regras também e forçar uma punição e bater de propósito. Eu acho que tudo isso é válido. Mas nesse caso específico não fazia sentido, porque ele gastou 2 pontos na 3 pontos na superlicença e perdeu 9 pontos pra arrumar uma briga com o George Russell, que nem é um concorrente dele. Se ele faz isso no Oscar Piastri, eu olho e falo, puta, mano, eu entendo por que ele fez isso, tá ligado? Pelo menos tem um desdobramento mental. Exatamente. Ali, né? Um jogo mental. Mas tipo contra assim, o Russell esse cara é maluco, esse cara vai me matar um dia. Aí talvez o Piastri tire o pé numa curva, tenha medo, sim. Mas contra o Russell é isso que o cara falou. Tipo, ele perdeu 9 pontos de besteira. E eu acho que pior até que 9 pontos, porque, enfim, 9 pontos nem é tanta coisa. Assim, obviamente, é um campeonato acirrado, pode ser que faça falta lá na frente. Mas nem é tanta coisa. Eu acho que a pior parte de tudo isso é, obviamente, ele ter que correr aí 2 provas penduradas. Porque eu até chequei isso agora, eu acho que eu falei errado pra você. Não errado, né? Mas enfim, eu achava, pelo menos, que ele tinha que correr o GP de Montreal pendurado e na Áustria já ia zerar. Só que não. Porque até o GP da Áustria é dia 29 e a punição dele no ano passado foi dia 30. Então zera apenas na segunda-feira. Então são 2 corridas penduradas aí. Então eu acho que esse aí é o pior... A pior consequência dele aí, desse fato. Exatamente. O GP da Áustria ano passado, que ele, inclusive, foi punido, né? Exatamente, sim. Foi na batida com o Lando Norris. Então, até porque o GP... é meio óbvio, né, o que eu falei. Mas até porque o GP da Áustria é um GP que normalmente acontece essas divididas, assim, né? Sim. É normal que aconteça. E assim, só pra fazer um adendo final aí, antes da gente ler mais opiniões do chat, muita gente falou, tipo, não, mas a Red Bull errou na estratégia, não devia ter colocado pneu. Mas, gente, pô, errar ali, o próprio Verstappen admite isso nas entrevistas ali, se vocês procurarem o que ele falou no pós-corrida, ele admite que, tipo assim, pô, realmente, colocar o pneu duro não era a decisão correta, mas é muito fácil falar isso depois que a corrida já acabou. Ele falou isso? Ele falou isso. É fácil falar isso depois que a corrida já acabou,
E que, pô, eles não esperavam que o pneu duro fosse tão ruim assim. Eu acho que foi uma decisão burra ali, sim. mas, tipo, pô, naquela hora eles viram todo mundo colocando pneu novo e eles falaram, pô, se a gente deixa o Verstappen na pista, ele vai virar um alvo fácil, né? E realmente tinha volta o suficiente ali pra ele ser ultrapassado com facilidade pelas duas McLarens ali. Ele ia ser ultrapassado pelas duas se ele ficasse na pista. Mas aí que tá, né? Ele ia ser ultrapassado pelas duas, mas ele não ia perder a terceira colocação, muito provavelmente. Eu tenho duas críticas aí à Red Bull também nesse gerenciamento. Eu acho que a estratégia da Red Bull na prova como um todo foi muito interessante. Por exemplo, o Max faz a última volta do quali dele no sábado com um pneu velho. Justamente porque ele não queria gastar, que ele sabia que no domingo ele iria pra 3 paradas, que era algo que dificilmente alguém ali da frente ia replicar. Então a estratégia foi muito boa, mas no geral eles vacilaram em 2 pontos pra mim. Primeiro, colocar pneu duro. Eu acho que eles poderiam, primeiro, ou ter deixado o Max na pista, porque querendo ou não, essa regra aí de tipo, os pilotos retardatários têm que retirar a volta e chegar de novo no pelotão, perde muita volta de corrida. Perde muita volta de corrida. Então, no fim das contas, o safety car entra, acho que faltando 12 voltas, e ele sai faltando 6. Então, tipo assim, só tinha 6 voltas. Eu acho que se ele fica na pista, o Piastri passaria ele. O Lando Norris, eu já tenho dúvidas, porque a gente sabe que ele tem táticas burras aí de ultrapassagem. Sim. Então acho que seria mais benéfico. Caso eles quisessem parar, acho que era muito melhor você colocar um pneu macio que ele deu uma volta no quali, 2 voltas no quali. Sim. Era muito melhor, porque quando o Max relarga, é tipo muito bizarro. O Lando fica muito longe já dele, e o Verstappen perde o controle, etc. E aí foi uma sequência de fatos. Então acho que colocar um pneu macio era uma opção melhor mesmo que usado. E uma última, que pra mim é a pior, eles mandarem o Max devolver, né? Porque depois até a FIA investigou e não tinha dado nada. Eles não iam mandar o Max devolver. Então achei que faltou um pouquinho também de coragem, de brio ali da Red Bull em sustentar, tipo assim, mano, a gente acha que você não fez nada de errado e segura aí, tá ligado? Não, e assim, pô, Porque- era meio óbvio até que eles que não ia dar nada isso, porque, tipo assim, no começo da prova tinha rolado um lance muito parecido que não deu nada. Eu não lembro com quem foi. É que largada tem umas coisas diferentes. Foi Não, o eu próprio sei. Hülkenberg. Foi com o Hülkenberg, né? Mas mesmo assim, né? Foi um lance muito parecido, Sim. assim, por mais Não, que tenha sido largado. E o Max faz tudo certo. Tipo assim, ele sai da pista, Ele ele sai, vai ele vai lá pela- na casa do caralho. Exatamente. Ele vai pelo Área de escape caminho lá, da área de escape lá que eles designaram. Então, tipo, eu acho honestamente também que a Red Bull meio que causou esse destempero do Verstappen, mas não justifica ele ter esse Então, destempero. O meu ponto é justamente esse, porque se ele faz as coisas na boa, ele poderia só chegar em uma coletiva e mijar na Red Bull, falar, porra, os caras colocaram eu com pneu merda, os caras fizeram eu perder uma posição que eu não deveria perder, porque eu não ia tomar punição, e aí o foco ia ser apenas no péssimo trabalho que a Red Bull fez. E agora o foco tá nas merdas que ele fez, tá ligado? Mas ainda assim, pô, errar um pneu é justificável. Ele próprio fala que foi um erro normal. Agora, fazer o que ele fez não é um erro normal. Não né? é de fato. Não é um erro normal. Não dá. Apesar de ter sido muito engraçado. Pois é. Olha lá, a Júlia Botelho falando que Hadjar, em caso de suspensão do Max, não atende o telefone sob hipótese vai ter nenhuma. que ter ele, mano. Não tem tu, vai mano, tu mesmo. dou minha bunda. Não vou falar isso. Mas, mano, é porque os caras não vão chamar o Lawson de volta, né? Vou chamar o Daniel Ricciardo. né? O Liam Lawson eu sei que não vai ser, então vai ter que ser o Hadjar. Não, vai ter que ser o Hadjar. Vou chamar o Daniel Ricciardo pra Sim. correr. Não dá, né? O cara tá aposentado. Gabriel Lembrando Costa também- falando aqui que o beta do Stroll já tá todo cagado, sem vaga do Drogovic. Lembrando que Tem nada a ver com o assunto, mas foi um bom comentário. se o Max for punido e o Hadjar tiver que pilotar uma prova. Ah, não, esquece. Eu ia falar uma burrice. Eu ia falar que a Red Bull não poderia mais demitir o Yuki Tsunoda. Porque tem um limite máximo. Mas na verdade eles poderiam demitir se o piloto for o próprio Hadjar, né? Que vai ser promovido ali. Mas aí o Hadjar vai pontuar uma corrida menos na É. carreira dele. Ele está falando aqui, vida de pais de recém-nascidos importam. O cara não dorme há mais de um mês. Pois é, tá. Aí fica estressado, ninguém sabe por quê, né? Olha lá. Salve pro Moa do Reaceleração. Salve, Moa, tamo junto. Falando o seguinte, ó. O pneu duro, mesmo novo, naquele momento não tem sentido nenhum. Não mesmo. Todo mundo parou e colocou o pneu macio usado. Só o Hulk e o Sainz que tinham um pneu macio novo, porque ficaram no Q1. Né? RBR tentou ser gênio e deu ruim. Exatamente. É igual o Caio falou, tipo assim, ninguém usou esse pneu, devia ter um motivo pra isso, né? Aí não tem que ser o Verstappen brigando pelo título que vai usar, né? De fato, a Red Bull nessa aí passou com forte. Pois é.
Dr. Marco falando aqui, ó, na verdade os 9 pontos não farão diferença, afinal o gap do P1 para o P2 já são 7 pontos. E o Max, para realmente disputar hoje, teria que ganhar várias corridas torcendo pela briga Piastri e Norris. E hoje, principalmente o quê? Peraí que deu uma travada aqui. Travou. Aí foi. E hoje, principalmente, na CNTP, o Norris apanha em Barcelona. É o quê? O Norris apanha em Barcelona. Ele não ameaçou o Piastri em nenhum momento. E a Red Bull não vai melhorar ao ponto do Max. E a Red Bull não vai melhorar a ponto do Max vencer tantas provas. Em suma, it's over para o Beta. Não, eu acho também que a tendência é que ele não dispute o campeonato, mas a questão é que, pô, na dúvida você tem que ficar lá, né? Sim. Porque faz seus pontos aí, né? Vambora. No começo do ano passado também ninguém imaginava que a Red Bull fosse derreter ao longo do ano, e a Red Bull acabou derretendo e o Lando Norris não ganhou o campeonato porque, enfim, era um campeonato difícil de ser ganhado, mas ele poderia ter ganhado. Igor Landa falando aqui, imagina o Hadjar pilotando no lugar do Max e as Red Bull ficarem fora da zona de pontuação e escancarar o carro nojento que eles têm e que o Max faz milagre. Não, eu tô curioso pra ver o que o piloto reserva da Racing Bulls faria. Vai ter que fazer, é verdade. Pois é. Não, quem vai ser, né? E quem vai ser? Tem isso ainda. Tem. Acho que vai ser o Lindy Blas. Não vai. Ele vai ser porque ele não pode correr. Não, é verdade, eu não tenho como. Tá suspenso. Você quer a maior sorte possível do Felipe Drogovic? É ele correr no lugar do Stroll nos 2 próximos GPs. Aí no GP da Áustria o Verstappen toma um race ban. O Stroll volta e aí a Red Bull fala, não, esse cara foi bem. Que aí não tem puxa como. esse maluco aí. Deixa ele correr na Racing Bulls. Claro que tem, pô. Não, tem como, mas não vai acontecer. Não, é muita sorte. Assim, o maluco mais azarado da Fórmula 1, o Felipe Drogovic, que não correu uma corrida até hoje. Vai fazer 2, 3. Vai fazer 3 em sequência, tá ligado? Fora que nem é rodada dupla, acho, né? Eu acho que o Canadá é uma corrida singular, então o Stroll vai ter basicamente, caso ele não corra, 3 semanas. Eu acho que pra se recuperar. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Porque tanto que é uma corrida mal fora, tipo, uma corrida na América do Norte, tá ligado? Mas o GP do Canadá é dia 15 e o GP da Áustria é no dia 29. Então, tipo, é uma corrida sozinha. Vai ter uma semana sem corrida, o GP do Canadá, e outra semana sem corrida, e depois mais uma semana até chegar a sexta, que é o dia que eles correm, né? Pois é. Então, enfim. Pois é. Não, ia ser difícil, Mas rezem aí, às vezes acontece. Letícia Souza falando aqui, ó, toda vez que acontece algo com a RBR e com o Max, o Hadjar sente algo ruim. Tem uma pontada no peito aí, ó. Tem um outro ponto aí que você falou, né, de Felipe Drogovic. Tipo assim, as coisas sempre deram errado pra ele. Até hoje, não vai ser agora que vai ter uma virada de mesa tão grande assim, que ele vai ser o piloto mais sortudo do mundo, né? Não, e outra, tipo assim, porra, o Stroll não podia sentir o pulso no treino livre? Pois é. Porque se o Stroll... Isso aí. Porque, tipo assim, mano, se o Stroll sente o pulso no treino livre e fala assim, não, galera, no treino livre 1 o Stroll sente o pulso, não pode correr. Fala assim, não, galera, pô, não vai dar hoje. Aí os caras já ligam pro Drogovic, ele nem tava lá. Os caras já ligam pro Drogovic, ele pega um voo no dia seguinte, aparece lá, corre o treino livre 3, o quali e corre a corrida. Mas posso falar, eu acho que pra imagem dele foi bom até ele não correr. Porque se ele assumir no susto, sem se preparar, sem simulador, sem porra nenhuma, ele ia chegar lá e ficar em P20, aí ia ficar, infelizmente, muito ruim pra imagem do cara, que a gente sabe que tá quase se prostituindo pra entrar ali. Então é melhor, tipo assim, você vai correr o GP do Canadá, então o cara vai ter 20 dias pra se preparar pra essa merda. Aí eu acho que vai ser melhor pra ele. Mas tem os dois lados da mesma moeda, né? Que provavelmente o Stroll fez de propósito pra ninguém correr no lugar dele. Sim. Pra não ficar feio pra ele. Ele tá certo. Tá certo, ele tá certo. O pessoal tá falando como se o Stroll fosse o maior mau caráter da história. Tipo assim, mano, o cara só não quer perder emprego. Deixa o cara aí, porra, tá certo. Exato, o cara não quer perder o emprego. Pessoas fizeram coisas pai dele muito deu piores pra manter o emprego. Então... Eu defendo o Lance Stroll. Tá vendo? A gente nem tá falando mais de Max Verstappen aqui. Chega, tá bom já. Gente, comenta aí o que vocês acham dessa história toda aí. Que o Max, acho que ele passou um pouquinho do